Vamos lá, Shalom Adonai, Yeshua Hamashia, Hamalé, Hamalehem. Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo, para trazermos até você mais um adendo para conhecermos um pouco mais sobre a história de Israel e as diferenças entre pré-exílio e pós-exílio. Hoje vamos falar sobre a sabedoria, como funcionava a sabedoria no pré-exílio e a sabedoria no pós-exílio. Tem diferença? Tem. Muita, bastante. A sabedoria, como seria ela no pré-exílio e no pós-exílio? A gente precisa fundamentalmente separar dois tipos de sabedorias no pré-exílio. Existe uma sabedoria da corte e da elite real, desenvolvida para defender os interesses da coroa através dos escribas letrados para trocas diplomáticas com outros povos e nações. É uma sabedoria de classes, pois defende interesses da coroa e não da população. Do outro lado, existe uma sabedoria popular do dia a dia do povo, que muitos chamam de sabedoria dos clãs. Ela é tradicional, passada de pai para filho, de avô para neto. Esta sabedoria, querido, é baseada na experiência e observação das pessoas em seu dia a dia, em seus relacionamentos com a natureza e as suas vidas diárias. São experiências projetadas, experimentadas, mas através de acontecimentos que, observados, despertavam uma sabedoria induzida pela experiência do dia a dia, aonde se tiravam lições muito proveitosas para suas vidas. Vamos dar um exemplo. Eu estou caminhando no bosque, vejo uma colmeia, vou mexer porque sou curioso, as abelhas me atacam e me põem para correr. O que eu faço? Chama pessoas preparadas que vão lá e, prendendo a rainha numa caixa, todas as abelhas vão para aquela caixa, formando uma nova colmeia. Como eles sabiam que assim eles iam resolver o problema? Isso é sabedoria popular que se constrói através da observação. Se você perguntasse às pessoas do passado por que existem estações de ano, elas não saberiam responder. Mas elas sabem que existe por quê. Sua sabedoria popular, pela observação, as induz a essa compreensão de sua realidade de vida. Isso é sabedoria popular aprendida na prática. Ele não sabia que a terra também, os povos, não sabiam que a terra girava em torno do sol e de si mesma, produzindo as estações. Eles nem tinham noção de terra como globo terrestre. Zero, eles não tinham essa compreensão. Mas eles tiram sabedoria e entendem que a terra foi tirada do meio das águas, como diz Gênesis 1:2. Mas a observação concedia a eles uma sabedoria popular. Então veja, uma sabedoria popular se desenvolve através daquilo que estamos vendo e percebendo, e isso me leva a construir uma vida prática que corresponde aos fenômenos da natureza, mas sem ter condições de explicar esses fenômenos. Dessa forma, os antigos construíam templos e faziam uns buracos na parede, e quando chegava o equinócio de inverno ou solstício de verão, o sol entrava com o seu reflexo exatamente naquele buraco, quando o dia era mais curto e o dia era mais longo. Como eles sabiam disso? Eles não sabem que a Terra se movia, não sabem que a Terra se move em torno do Sol, não sabem que a Terra é um planeta, não sabem nada disso. Mas eles observam os fenômenos, pois eles são repetidos. Depois de tantas repetições, eles sabem, olha, amanhã de manhã o sol vai bater aqui,
nesse buraco aqui, amanhã de manhã. O sol bate, pronto, vamos construir um templo aqui. Essa é um tipo de sabedoria popular dos clãs, completamente diferente da sabedoria da elite monárquica, que tem interesses de governo e legitimar o poder do rei. Mas precisamos entender que todas as duas sabedorias vão ser regadas com muita religiosidade e espiritualidade, com o manuseio de divindades para isso. Qual a semelhança das duas? Elas são práticas, elas são construídas na base da experiência da vida, elas são quase materiais, elas são muito ignorantes em explicar os fenômenos, mas muito sábia na prática do aprendizado, através da observação e experiência da vida na natureza. Por isso que a ciência explicativa de fenômenos não é relevante para o dia a dia, mas ela é só relevante para o progresso. Entendeu? Mas essa cultura vai ser totalmente destruída, literalmente, pelos babilônicos, que destroem Jerusalém, e a sabedoria elitizada vai para a Babilônia. Mas a sabedoria popular vai ficar intocável, porque os camponeses ficam na terra. Mas quando a elite volta de Jerusalém, é estabelecida por Zorobabel, a sabedoria pré-exílica perdura somente até a ascensão dos sacerdotes ao poder, com o policiamento e o apoio dos persas. Quando os sacerdotes tomam o poder, toda a sabedoria popular e monárquica são totalmente destruídas e trocadas por outro eixo teológico de sabedoria. Ou seja, teologicamente, os sacerdotes inventam uma sabedoria com conteúdos inventados e imposto à população. Ou seja, o eixo da teologia sai da vida prática e direitos decididos pelo povo e se inventa um direito divino criado não mais pelo povo e seus líderes, mas agora por uma divindade, que até como você vai cagar no meio do arraial, ele vai ter que observar regras para poder fazer isso. Então, leis divinas são inventadas. Tanto é que muitas leis da legislação da Torá eram leis pré-exílicas, ou seja, leis populares de organização social que eram criadas pelo povo e nunca por uma divindade. No pré-exílio, o direito não era de origem divina, mas do povo, de forma democrática e aplicada pelos líderes dos clãs. Então, depois que os sacerdotes assumiram o poder, eles vão revelar que Deus está preocupado com você e vai usar cada buraco que você tem no seu corpo. Vou cortar o cabelo assim, não vou perguntar se Deus deixa eu cortar o meu cabelo assim. Os sacerdotes inventam uma sabedoria espiritual e não mais na prática da vida, e assim trocam teologicamente usando a divindade para começar seu projeto de controle social, religioso e político de seus dias. O eixo não vai mais ser a vida concreta do dia a dia, a vida prática e material, mas agora um novo mundo espiritual, um mundo supostamente superior ao prático do pré-exílio, que agora vai ter outros interesses batizados em nome de Yahvé. Mudarão o sentido de que forma? Agora os lugares que você planta, que eram vistos como um presente, uma bênção pelos camponeses, os sacerdotes vão transformar essas bênçãos em maldição e em coisa ruim por causa da consequência do pecado dos camponeses. Porque agora o que é vital para a vida não interessa mais para eles. Agora o que interessa é só aquilo que serve para controle social, religioso, teológico do povo campesino. Então eles inventam que o mundo espiritual ou da divindade é superior ao mundo material. E este mundo e esta divindade odeia como as coisas se desenvolveram e a culpa é dos camponeses que se comportaram mal. E com isso reinventam como comer, como falar,
como se comportar, o que dizer e até pensar. Cabresto total, em nome de uma divindade, a partir de uma declaração que é uma vontade divina. As vontades do pré-exílio sempre estavam de acordo com as necessidades da vida, ou seja, a vontade de ter uma casa, saúde, prosperidade, família, terra, filhos, alimentos, amigos, as necessidades da vida estava baseada numa sabedoria prática. No pós-exílio, as necessidades práticas da vida não têm valorização nenhuma. O importante é você cumprir a vontade divina que nós criamos, porque nós sabemos o que fazemos e vocês não sabem. Nós, sacerdotes, sabemos, vocês não sabem. Então, no sábado você não pode fazer isso, não pode comer aquilo, não pode comer esse bicho aqui, nem aquele bicho lá. Mulher é imunda, seu filho que nasce é imundo, também se não fizer sacrifício todos os anos, não tem como prorrogar a sentença de morte. Se não vir todos os anos no templo, no dia de Yom Kippur, para prorrogar a sentença de morte, Yahvé vai matar você. Que no Novo Testamento passou a ser o salário ou a paga pelo pecado. Então a vida é esvaziada do seu sentido prático e o homem judeu ficou destinado a lamber os pés da teologia sacerdotal do Templo de Jerusalém, criada no século V antes da Era Comum, mas no pré-exílio não era assim mesmo. Tá? Porque essa sabedoria do pós-exílio praticada em Judá não é boa. Veja, no pós-exílio, a mulher é maldita, o homem que trabalha soa como um cavalo, o desejo da mulher sexual é maldito, o domínio do homem sobre a mulher porque o domínio do homem sobre a mulher. Por quê? Porque ela é maldita. Porque o desejo da mulher será para o homem. Por quê? Porque a mulher foi amaldiçoada. Né? E o homem... Então, tudo isso, querido, são doutrinas, são ensinamentos, são sabedorias que fogem daquela sabedoria prática do dia a dia. A morte prova que o homem é pecador. Todos os elementos da vida são apropriados teologicamente e tornados todos negativos para provar que os camponeses e as camponesas são malditos. Diante de tudo que eu falei, fica uma grande pergunta. Será isso mesmo sabedoria? Será que a sabedoria pré-exílica não era melhor do que a pós-exílica? Ou a pós-exílica é melhor do que a pré-exílica? Tire suas conclusões. Tire suas conclusões. Shalom Adonai, Yeshua, HaMashiach, HaMaleh, HaMalehim.